Você sabe o que significa geração Y? E por que essa geração mudou aí o mercado de trabalho? Aqui conosco, especialista em internet, Marlon Souza, que vem contar, né, pra gente essas novidades, todas essas curiosidades também. O Marlon também é diretor da Morph, agência interativa de Blumenau. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Karen. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Igualmente. Bom, vamos começar explicando o que é a geração Y, né? Para quem não sabe. Certo. Geração Y é um nome dado às pessoas que nasceram depois de 1978, mas a gente acaba classificando mais as pessoas entre 15 e 25 anos, que é o que se chama de a geração digital. É os que já são nativos digitais, digamos assim, né? Eles já nasceram tendo a internet ou tendo o computador à disposição. Então é um profissional muito mais antenado, muito mais ligado no que está acontecendo do que as gerações anteriores. Né? E as empresas, então, hoje, elas apostam nesse perfil de funcionários, no caso. Sim, elas acabam tendo que absorver, né, esses novos profissionais, né? Eles estão entrando cada vez mais cedo no mercado de trabalho e até, diferente do que acontecia nas gerações anteriores, eles entram no mercado de trabalho já em cargos melhores, digamos assim, né? A geração do meu pai, por exemplo, entrava no mercado de trabalho como estagiário, como auxiliar. Hoje a gente tem, por exemplo, lá na nossa agência, profissionais aí com 18, 20 anos, 21 anos, que já são gerentes de projetos, que já são analistas de sistemas, que já desenvolvem games para grandes empresas, para grandes clientes. Então, a responsabilidade deles tem aumentado muito. E o perfil desse profissional é um profissional já altamente capacitado, altamente especializado, digamos assim, né? Claro, da mesma forma que a empresa espera muito desses profissionais, esses profissionais esperam também algo da empresa. O que eles esperam? Eles esperam uma empresa ativa, uma empresa dinâmica, né? Eles são profissionais que se prendem muito pouco ao rótulo da empresa, né? As gerações anteriores estavam muito presas àquela questão de fazer carreira em uma empresa, em pensar já na aposentadoria, quando entravam numa empresa, decidiam por uma estatal, por um concurso público, muito mais focados na carreira de longo prazo. Esses profissionais novos, eles estão muito mais focados em o que a empresa pode oferecer para eles no já. Né, o que a empresa tem de diferente, o que a empresa tem de criativo, o que a empresa vai influenciar na carreira deles para os próximos 3, 5, máximo 10 anos. Eles não estão pensando muito além disso, né? Eles são profissionais muito mais dinâmicos, muito mais criativos, mas também muito mais imediatistas, né? Eles chegam ao ponto, por exemplo, de trocar uma empresa de grande porte por uma empresa que está começando, por uma empresa que tem simplesmente uma ideia. Se essa ideia for cativante, se essa ideia tiver a ver com o que ele está querendo fazer naquele momento ou o que ele espera da carreira próxima deles, digamos assim. Claro, eles são muito bem decididos, sabem muito bem o que querem. Sabem bem o que querem, né? Eles já decidem isso até antes da escolha por uma universidade, né? Eles já entram na universidade, ou até alguns profissionais optam em não fazer uma universidade tão cedo quanto se fazia antes, para poder experimentar de tudo no mercado, né? Então, a gente tem casos de profissionais que têm hoje 20 e poucos anos, que saíram de empresas conceituadas de desenvolvimento de software, digamos assim, e vieram trabalhar conosco pelo desafio que a gente oferece, pela carga de inovação que a nossa empresa tem. Então, esses profissionais se viram atraídos por isso. A gente, quando vai falar em universidade, quando vai falar em cursos profissionalizantes, a gente sempre recebe o mesmo tipo de pergunta, né? Os profissionais, pô, mas existe uma empresa dessa em Santa Catarina com esse foco em jogos, com esse foco em aplicativos? Eles são muito interessados no mobile, porque eles estão muito conectados, então eles querem fazer parte dessa geração que está desenvolvendo a era digital, né? Eles não querem ser meros coadjuvantes, digamos assim, né? Eles querem ajudar a desenvolver isso. Então, trabalhar com isso é a maneira mais próxima que eles vêm de participar. Exatamente, Marlon, e você estava falando assim que eles querem ser os protagonistas, né? Então eles criam também empregos nisso tudo, né? Antigamente, até a gente estava conversando antes de começar o programa sobre os blogueiros. Sim. Antigamente não existia esse trabalho. Hoje já existe um trabalho que rende, inclusive, né, financeiramente. Sim. E é muito bacana, assim, porque muitas pessoas começaram a trabalhar, se descobriram, vendem aí suas mercadorias, enfim, através desses blogs. Existem uma infinidade de profissões hoje que, se a gente for parar para pensar, não existiam há 10 ou há 5 anos atrás. O blogueiro é um grande exemplo disso. São profissionais que alguns
tinham formação em jornalismo, alguns não tinham, começaram a escrever em um assunto específico e o negócio foi se profissionalizando tanto, eles foram conseguindo patrocínio, foram chamando a atenção das mídias e viraram blogueiros profissionais. Porque tem inclusive aqueles selinhos, né, que ficam lá no blog, e cada selinho daqueles, por exemplo, que faz propaganda de alguma coisa, ou de uma marca de sapato, de uma marca de roupa, enfim, eles ganham, né? E esses blogueiros ou essas pessoas que hoje falam de uma marca, falam de uma empresa em redes sociais, eles são muito formadores de opinião. Então eles têm atrás deles uma legião de seguidores, seja no Facebook, seja no Twitter ou nos próprios blogs, o que faz com que as empresas se interessem muito por esses profissionais. Então eles são profissionais até muito bem pagos para executar uma função que até pouquíssimo tempo não existia. A gente tem outros exemplos como analista de redes sociais, uma profissão que não se imaginava 2, 3 anos atrás, antes desse boom do Facebook no Brasil, e hoje tem várias pessoas que trabalham com isso como consultores ou dentro de empresas fazendo esse trabalho de analisar como uma marca está saindo na rede social, se alguém falou bem ou falou mal, em agir no caso de alguém falar mal, em promover no caso de alguém falar bem. Então tem que estar atento a esse outro universo que se criou no mundo virtual, né? As empresas hoje têm a comunicação oficial delas, que são os serviços de atendimento e tudo mais, e tem esse outro mundo que elas precisam acompanhar também, que são as redes sociais. E esses profissionais acabam fazendo esse trabalho nessas empresas. Claro. Falando assim sobre salário, né? Eu li que essa geração Y, e assim a gente ouve comentar também, ela não se preocupa e não se interessa assim tanto pelo salário, não é uma preocupação dela. Na verdade, ela quer mostrar trabalho, ela quer trabalhar, ela quer fazer algo diferente. Isso é correto? É correto. Na verdade, ela está muito mais interessada no desafio do que no salário. Claro que o salário acaba vindo, até porque eles são profissionais altamente qualificados e alguns até muito cedo. Eu trabalhei com profissionais em outras empresas que hoje têm 25 anos, talvez um pouco mais, que estão trabalhando em grandes agências em outros lugares do mundo, que foram requisitados para grandes corporações, porque eram profissionais que despontaram muito cedo, com 18, 20 anos já eram profissionais muito bem conceituados no mercado, que ganharam prêmios internacionais e tudo mais. Tudo acontece muito, muito rápido na vida deles. Isso cria meio que um glamour, é meio que a celebridade do mundo corporativo, né? Eles são hoje essa celebridade. Esses blogueiros, esse pessoal que trabalha em agências digitais, que trabalha em grandes agências de propaganda, eles são o espelho dessa geração que está chegando. Então, eles estão quem está chegando está muito mais preocupado em mostrar trabalho, em ser visto por essa comunidade para conseguir um lugar numa grande agência, numa grande empresa, do que propriamente o salário que ele vai estar ganhando inicialmente. Ele está muito preocupado mais com a carreira dele, com o que ele está fazendo, do que com o salário que ele está ganhando naquele momento. Claro. Bom, teve uma pesquisa recentemente realizada pela Bubox, acho que é isso? É uma empresa que desenvolve... Uma empresa de publicidade. De publicidade, né? Que, junto com uma outra empresa, realizou uma pesquisa nesse sentido. Isso. Ela traçou aí um perfil da geração Y no Brasil e ela mostrou que a maioria dos entrevistados trabalha 58% e valoriza mais a realização proporcionada pelo trabalho, que era o que a gente estava falando antes, 23%, né? Do que a remuneração, que é 19%. Então, olha aí, tá comprovado realmente. E as empresas precisam se preparar não só para absorver essa mão de obra, mas também como vender para essa mão de obra. Porque está se formando uma nova geração não só de profissionais, mas uma nova geração de consumidores, né? Um consumidor que é muito mais atento aos detalhes, que se comunica muito mais facilmente, que não espera um retorno de uma empresa para um problema em 10 dias, um mês. Ele quer imediatamente. Ele é proativo também. Se o problema dele não for resolvido, ele vai para as redes sociais e vai fazer um burburinho, e a empresa precisa aprender a lidar com esse profissional, com esse consumidor que cada vez tem mais informações sobre o produto dele. Antes de comprar, ele vai para a internet e pesquisa não só o que a empresa colocou como dados técnicos, mas também o que os outros consumidores falaram. Essa mesma pesquisa que você citou fala que boa parte desses jovens é altamente influenciado pelo que os amigos dizem na hora de comprar, pelo que a sua rede de contatos diz. Então, um profissional, uma pessoa que está muito focada na sua rede de contato. E aquele mundinho, né? Aquele mundo dele que vai determinar o que ele compra, o que é bom, o que não é bom, e ele busca essa informação. Então, é muito importante a empresa identificar quem são os formadores de opinião nesses grupos grandes e fazer com que esses formadores de opinião estejam sempre satisfeitos com a sua marca.
né? Dois universos diferentes que as empresas estão aprendendo a lidar, com os profissionais que eles estão absorvendo para dentro das suas corporações e com o consumidor que passa a comprar o serviço e o produto que ele está oferecendo. Claro, Marlon, e para finalizar então, só para a gente frisar, o que esses jovens, digamos assim, né, de 33 anos, então até os 33 um pouco baixo, menos, né, um pouco menos. O que eles esperam aí das organizações futuramente? Eles esperam que as organizações sejam cada vez mais inovadoras, cada vez mais ativas e que ofereçam para eles desafios reais no dia a dia. Não adianta chegar com promessa, não adianta chegar com algo que pode acontecer um dia, tem que mostrar para eles no dia a dia que a função deles é importante, eles fazem diferença não só onde eles atuam, como no mercado como todo onde a empresa está inserida. Perfeito. Queres deixar algum contato? O nosso site, se alguém quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é morphy.com.br. Lá fala um pouquinho de jogos que a gente desenvolve, de website, de comércio eletrônico e tudo mais. Isso aí. Muito obrigada pela sua participação aqui no Estúdio 36. Eu conversei com Marlon Souza, que é especialista em internet, e também diretor da Morphy, agência interativa, que fica lá em Blumenau. Lá em Blumenau. Obrigada.